Me perguntam muito, 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 bastante. Eu já fiz até uma outra live, mas com outro contexto sobre esse suplemento, mas me perguntam muito se esse suplemento ajuda a emagrecer na menopausa e no climatério. E eu digo para vocês, primeiro, que suplemento é o que eu estou trazendo hoje para vocês especificamente, porque, como eu disse, tem vários suplementos, vários, vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos e os aminoácidos. E o que são os aminoácidos? Que é o suplemento que eu separei para falar para vocês hoje, o whey protein. Quem conhece o whey protein, coloca aqui. Quem usa, coloca aqui, para que eu entenda quem já sabe um pouco, quem já usa ou nunca ouviu falar. Mentora, não sei do que se trata. O suplemento que eu vou falar hoje para vocês é o whey protein. E o que é o whey protein? É uma proteína. O que é a proteína? Nós temos 3 macronutrientes: as gorduras, as proteínas e os carboidratos. Quando eu falo aqui, o whey, ele vem de onde? Da proteína. Pensa num pedaço de carne, só para citar. E pensa isso quebrado, 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 picado, 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 mas muito picadinho, porque nós precisamos digerir a proteína, a mastigação, começa o processo, vai para o estômago, começa uma outra quebra proteica com ácido clorídrico, vai para o duodeno, tem outra ação das proteases, para que essa molécula chegue no seu intestino, onde é absorvido, que é o intestino delgado, toda picada, toda quebrada. Por quê? Porque mesmo que você faça uma ingesta de proteína, se o teu sistema gastrointestinal, na questão enzimática, não estiver funcionando, aí você vai comer proteína e não vai ter proteína para inúmeras funções celulares. Olha que interessante. Então, o fato de você ingerir não significa que você está tendo uma boa absorção. E quando eu venho para o whey protein como suplemento, essa proteína está toda quebrada. Quebrada em frações que nós chamamos de aminoácidos. É como se viesse já tudo servidinho, se você não precisasse mastigar nem digerir. Só que, relembrando, entra como um suplemento, mas no final eu vou trazer isso de uma forma que fique bem prática para você. Então, ajuda a emagrecer? Como eu estou dizendo, antes de falar que ajuda, vamos entender para que serve? Para que serve a proteína? E o whey protein é uma proteína toda quebradinha, para muita coisa. Serve como fonte de energia, menos que o carboidrato e menos que a gordura, mas serve sim como uma grande fonte de energia. Mas é como se nós fôssemos um carro, eu digo sempre, triflex. Funcionamos com carboidrato, funcionamos com gordura e funcionamos com proteína. E nós estamos falando aqui do whey, que vem da proteína. Então, serve para quase tudo. Fonte de energia, ótimo. E estrutura. Que estrutura, mentora? Para construção de inúmeros órgãos, para transporte de várias substâncias. Então, são construtoras, são energéticas, são reguladoras, participam até para quebrar a própria enzima, para produzir enzimas, para produzir neurotransmissor, para o humor, ou seja, tem uma série de funções. Quando nós pensamos em proteína, e estou relembrando para vocês que o whey protein vem da proteína, então tem inúmeras funções. Pega aí no cabelo. Precisa de proteína para fazer cabelo? Sim. Precisa de proteína para unha? Precisa. Precisa de proteína para colágeno? Opa, precisa. Então, é interessante, hein? É interessante quando nós falamos de um macronutriente que, se bem gerenciado na dose certa, seja na forma pura, que tem que ser da alimentação, desde que você faça uma boa ingesta adequada, uma proteína de qualidade, desde que você tenha boas enzimas para digerir, boa acidez, se você não toma nenhum zóio da vida, sabe, o omeprazol, pantoprazol, esses zóios da vida, eles interferem na quebra proteica e, infelizmente, tem muitas pessoas que tomam omeprazol ou pantoprazol, qualquer outra linha crônica. Isso é usado para tratar gastrite, esofagite, e muitas pessoas acabam ficando dependentes dos chamados zóis, e isso será que tem quantidade de proteína suficiente quando você fala, mentora, será que a minha unha não é fraca porque eu não quebro as proteínas e não tenho uma boa absorção? Então, são pontos para refletir quando eu falo da sua saúde como um todo, independentemente do emagrecimento, que é o nosso foco. E
Voltando para o whey, tem tipos de whey? Tem. É tudo igual? Não, Inha. Tem o A, o tipo B e o tipo C. E falando em tipos, claro, quanto mais aquele produto tem um investimento nele, ele tem um preço maior. Quanto menos, é como se fosse um carro básico. Um carro básico é mais barato do que um carro cheio de acessórios? Claro, carro, por exemplo, não é tudo igual. Se você vai comprar um suplemento, também não é tudo igual. Então, falando de whey, tem o concentrado, o isolado e o hidrolisado. Tem diferença entre os três? Tem. Na verdade, a sequência é essa. O concentrado é mais acessível e o que vem isolado e hidrolisado conjuntamente tem um investimento maior. E tem diferentes vieses entre eles. Quantidade de carboidrato, se tem ou não lactose, porque muitos vêm da proteína animal e pode vir, de repente, da proteína do soro do leite, e aí tem lactose, então se você é intolerante, pode ser que não te caia bem. Uns têm muito mais carboidrato, porque tem a lactose, que é o carboidrato do leite, ou seja, não é tudo igual. Mesmo que eu te diga, rainha, o whey é interessante, que nós vamos discutir isso no decorrer da live, eu quero já te trazer que não é tudo igual. Alguém às vezes me manda um post, mentor, o que você acha desse whey? Eu não sei. Por quê? Porque eu teria que analisar a tabela nutricional. Eu posso falar do que eu uso. E eu uso há muito tempo, eu conheço toda a tabela nutricional, foi o que eu escolhi para mim, pensando em saúde como um todo. Mas, como eu já disse, vou contar também o que eu uso. Tem rainhas que eu recomendo que talvez usem o mesmo que eu uso também. Então, o que você tem que entender, rainha? Que vem da proteína, é uma proteína quebrada, tem várias funções no corpo, quando a gente fala de proteína, e o whey vem da proteína, seja da proteína animal, seja da proteína vegetal, mas também você tem que entender que não é tudo igual, que tem o isolado, o hidrolisado e o concentrado. E na dependência do preço, na dependência do tipo, você vai ter uma qualidade maior ou uma qualidade inferior. Claríssimo até aqui? Vai lá. E aí, vamos lá. Ajuda a emagrecer na menopausa? Olha a palavra, eu quero enfatizar sempre a palavra ajuda. Sim, não é o fator determinante, mas ajuda sim. Não só a emagrecer, se bem indicado, se bem colocado no seu dia a dia, como no meu caso, na manutenção do meu peso. É algo interessante. Só que tem coisa que talvez você consiga fazer sozinha, se você é daquela rainha que lê, pesquisa, pesquisa, e às vezes talvez você não consiga fazer isso sozinha. Tudo que você vai trazer de suplemento, que é algo que vai ser acrescentado no teu dia a dia, rainha, você só pode fazer sozinha se você se preparar muito. Se não, ou você precisa de um nutricionista que tenha habilidade na prescrição, ou ainda de um médico que esteja também habituado a trabalhar com suplemento, porque não é todo médico que está habituado, certo? Não é porque eu estou habituada que, de repente, você pensa, eu vou pedir para o meu médico. Eu tenho uma rainha, eu não sei se ela está aqui, talvez se sim, eu não estou vendo o nome dela aqui do Insta. Por exemplo, ela trocou de ginecologista só por um motivo, um dos motivos, pelo menos. Ela queria uma ginecologista que tivesse uma formação maior. Eu, como sua mentora, tenho. Por que eu falo de emagrecimento? E por que eu falo de suplemento? Mentora, por que você fala de suplemento e o meu ginecologista não fala de suplemento? Porque eu tenho formação que é uma pós-graduação em medicina ortomolecular. Uma outra em estudos do envelhecimento. Uma outra em nutrologia e uma outra em medicina esportiva. Então, isso me dá know-how para te falar do emagrecimento, fora ser ginecologista, do suplemento, que é o que eu estou falando, eu linko os dois e linko para a nossa fase de menopausa e climatério. E isso automatiza. Mas isso não quer dizer que o seu médico esteja na mesma vibe para te ajudar, porque ele pode ser um excelente ginecologista. Excelente, até um excelente endocrinologista, se fosse um endócrino, mas será que ele se preparou para te suplementar? Então, essa rainha, se ela estiver aqui no Insta, ela sempre aqui, ela é minha paciente hoje, por que ela trocou a médica dela, que é muito boa?
Eu, inclusive, que indiquei a médica na cidade dela, porque é muito boa, mas ela é ginecologista e muito boa e faz modulação hormonal, e ela trocou. Por que ela quis ficar comigo? Porque na parte da ginecologia e da modulação hormonal, nós somos similares, nós temos a mesma formação. Mas é que ela queria uma médica que desse algo a mais. E eu simplesmente me preparei mais nesse sentido. Eu sempre gosto de trazer isso para vocês, nesse sentido. Então, não dá para comparar que aquele médico não sabe fazer ou que o outro não sabe. É a receita de bolo de cada médico. Fazia tempo que eu não usava essa analogia, mas lembra? Você quer, o seu médico faz o excelente bolo de laranja, mas você, como essa minha paciente, não sei se ela está aqui, né? Se tiver, você fala, ela queria um bolo de chocolate com chantilly. E, de repente, você vai lá para o seu médico, reclama. Ai, mas o meu médico não me dá suplemento, meu médico não sabe. Não, ele é excelente para fazer o bolo de laranja, só que você quer o bolo de chocolate com chantilly. E para fazer um bolo de chocolate com chantilly, anos, rainha. Anos. A medicina prepara no básico 6 anos mais 3 a 4 anos de residência, 10. O plus é cada 1 ano e meio, 2 anos por cada pós-graduação. Então, tem que ser marrudo esse médico também. Eu sou rainha marruda estando aqui com vocês, trago vocês para isso, para esse engajamento de serem rainhas marrudas também, mas também fui uma médica marruda e continuo sendo até hoje, independentemente de ser uma mulher marruda, porque eu poderia ser uma médica e não estar engajada com tudo isso aqui, não ser marruda. Eu poderia ser uma excelente médica também, mas fazendo o tradicional. Então, só para você entender que não necessariamente o teu médico vai estar preparado para te ajudar a fazer tudo isso que você pode estar precisando. Porque talvez você não precise. Se ele não tiver, busca um médico. Se não for o médico, busca um bom nutricionista preparado. Mas não faz sozinha achando. Não tem acho. Tem estou certa. Porque quando você está certa, o resultado vai ser o quê? Certo. Bora que vamos, então? Então, fechando, esse suplemento Whey ajuda a emagrecer? Sim. Ajuda a manter o peso? Sim, também. Eu estou na fase de manutenção.